dia 25 de julho de 2021, a Casa Familiar Rural Santo Isidoro, em Frederico Westphalen, completará 20 anos de atividades. Durante 2 décadas de trabalho e formação de jovens agricultores, a CFR formou e está formando pequenos empresários rurais, protagonistas do futuro da agricultura familiar. Uma escola diferente e não tradicional, com objetivos para contribuir com a formação integral dos jovens do campo e, ao mesmo tempo, somar ao desenvolvimento rural sustentável das famílias na agricultura, das organizações que a compõem, melhorar a renda e a economia das famílias envolvidas, tornando suas propriedades econômicas, social e ambientalmente sustentáveis. A história se constrói com pessoas e fatos. Todas permaneceram como subsídios para continuar caminhando. Eu sou Antônio João Manfio, com muita humildade, mas também com orgulho. Eu me considero e sou o precursor, o idealizador da Casa Familiar Rural Santo Isidoro de Frederico Westphalen. Quero inicialmente saudar os jovens em formação, os que já se formaram, saudar seus pais, suas famílias, saudar os formadores, que dedicam com muito entusiasmo e alegria a sua vida em prol do êxito da agricultura familiar na região. Felicito a todos vocês por esta data tão importante que a Casa Familiar Rural celebra os 20 anos de funcionamento. Falei que sou idealizador desse projeto. Como é que ele surgiu? Bem, desde 1972 eu era professor na universidade e eu adotava uma teoria pedagógica sobre o conhecimento, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, que afirmava que o saber ele é mais efetivo, ele é mais robusto, ele é mais significativo se os educadores conseguirem aliar, unir, juntar o que se aprende na escola com aquilo que se aprende na vida, na comunidade, no mundo, como se diz. Em 1975, um amigo meu, que era deputado federal no sudoeste do Paraná, Euclides Escalco, junto com os padres de lá, eram padres belgas, criaram lá uma associação de formação de agentes de desenvolvimento do sindicalismo rural. Euclides Escalco esteve na França, na Bélgica, naqueles países, e lá conheceu o projeto da Casa Familiar Rural. Ao retornar, ele me trouxe um documento em francês e disse: Manfio, olha que ideia interessante essa daqui. O que na França estão fazendo? Nós, se um dia formos governo, naquele tempo era a ditadura militar feroz ainda, 1975, só 10 anos depois que a ditadura acabou, ele disse: se um dia nós formos governos, poderemos implantar uma ideia dessas. Isso aconteceu em 1992, quando nós então éramos governo aqui no Paraná. O José Richa, do PMDB, ganhou a eleição e me convidou para ser o superintendente de educação da secretaria. E ali então eu tratei imediatamente de colocar em prática aquela ideia que eu havia conhecido lá em 1975. O projeto da formação em alternância realizado na Casa Familiar Rural. Aí eu ganhei uma bolsa do governo francês, fui à França, fiquei um tempo lá conhecendo os projetos, fazendo treinamento, desenvolvendo a metodologia e ao retornar implantei aqui no Paraná. Ao final do nosso período de governo, em 1984, 85, nós tínhamos entre casas familiares rurais em funcionamento, consolidadas, em diferentes estágios de formação, algumas estavam assim, realizando os primeiros movimentos, eram 39. Para falar a verdade, hoje não sei quantas que são. Na sequência, em 1996, o professor Girardi, que era presidente do CODEMAL e diretor da URI, me convidou para assessorar a URI e o CODEMAL para desenvolver o projeto, o plano de desenvolvimento da região e o projeto de expansão da URI. Eu fiz os 2 planos.
E estava em andamento a implantação do Polo de Modernização Tecnológica. E o Polo foi concebido numa ideia de transferência de tecnologia, que seria mais ou menos o seguinte: a universidade produz a tecnologia a um lugar que apropria, ajeita essa tecnologia e a transfere para os seus destinatários. E eu desenvolvia uma outra ideia. Ao invés da transferência tecnológica, tratava-se, de acordo com o meu entendimento, de treinar, capacitar, formar diretamente os agentes de desenvolvimento. Então nós mudamos o norte, mudamos o eixo do projeto do Polo e passamos até a chamá-lo de Universidade do Agricultor, no sentido que ali os componentes que formavam o Polo, eles funcionariam em favor dos agricultores num horizonte de universidade, isto é, todo o conhecimento sobre agricultura familiar estaria disponível aos agricultores. E foi dentro deste horizonte que então nós implantamos a Casa Familiar Rural. Os primeiros recursos para começar a construção do prédio vieram da consulta popular. Então se iniciou imediatamente, junto com a Secretaria de Educação, o Somavila assumiu o projeto, eu era apenas um consultor, veio da Europa o Pierre Gilly, lá da Associação das Casas Familiares Rurais da França, para nos ajudar a montar a equipe, começar a entender melhor o que era o plano, formar os formadores. Então começamos a fazer reuniões com os agricultores, encontros, debates, e pouco a pouco um grupo de famílias agricultoras entenderam o que era este projeto de escola que não é escola, um projeto de formação que não é aquele currículo como a escola formal desenvolvia, em que os pais tinham que participar diretamente na co-formação dos seus filhos, em que os jovens ficariam uma semana internos, tempo integral, nesse espaço que nós construímos ali, e depois em casa, junto com os pais, junto com a comunidade, junto com outras lideranças que nós chamávamos de co-formadores, eles iriam desenvolvendo os seus projetos. E assim nasceu a Casa Familiar Rural. De acordo com a informação que a diretora, a professora Elisandra, me passou, são em torno de 300 jovens, meninos e meninas, moços e moças, que passaram por ali e estão dando vida à sua propriedade, que conforme depoimento dos pais, se eles não tivessem feito o curso em pedagogia da alternância, talvez depois de fazer a escola formal teriam ido embora e a propriedade teria terminado. Então é um projeto que beneficia diretamente a família rural, que dá possibilidades dos pais junto com seus filhos planejarem o futuro dos filhos. E este é basicamente o sentido da pedagogia da alternância, que alterna o que se aprende na escola com aquilo que se aprende em casa. E o que se percebe é que os jovens são aprendizes felizes, gostam dali, amam o que fazem, os formadores são felizes em serem formadores desses jovens rurais. A região está se beneficiando. Eu moro em Curitiba e pelas informações que me dão, eu só posso me sentir feliz porque aquele projeto que foi idealizado lá há mais de 20 anos atrás está dando certo. Felicito a todos quantos se dedicam a ele, famílias, jovens, formadores, lideranças, entidades. Oxalá que esses primeiros 20 anos da Casa Familiar Rural possam continuar e daqui 20 anos serão 40. Na França foi iniciado em 1935, mais um pouco eles vão celebrar o centenário. Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É a minha mensagem a todos vocês que se dedicam a esse grandioso projeto da Casa Familiar Rural. O meu abraço a todos vocês. Eu sou Francisco Trevisan, atualmente presidente da Associação da Casa Familiar Rural de Frederico Westphalen. Fui o primeiro diretor
da Casa Familiar no período de 2001 a 2008. Bem, janeiro de 2001, eu recebi uma ligação do professor Somavila, da Universidade da URI, aqui em Campos de Frederico Westphalen, sobre um projeto inovador que a universidade estava implementando na região. Então eu fui consultado para iniciar esse projeto, iniciar a parte pedagógica do projeto, haja visto que a parte física da construção do projeto já estava em andamento. Então, um projeto idealizado pela universidade, mais especificamente na pessoa dos professores Edemar Girardi, Lauro Luiz Somavila e Antônio João Manfio. Então, eu fui contactado em janeiro de 2001, tive essa conversação com o professor Somavila e resolvi então aceitar o desafio de tocar este projeto da Casa Familiar Rural, Pedagogia da Alternância, algo novo na região. Porém, para mim não era algo novo, porque eu conhecia o projeto de vários anos atrás. A gente fez algumas excursões ao oeste de Santa Catarina, enquanto a gente trabalhava em outras instituições, outras empresas. Então eu conhecia o projeto e isso me fascinou e aceitei o desafio. E imediatamente seguimos então na mobilização das famílias, divulgando o projeto pedagógico. Como eu disse anteriormente, haja visto que o projeto físico já estava tudo encaminhado, ou seja, as instalações físicas, as obras estavam encaminhadas, porém faltava a mobilização das famílias. Feito isso, então, assumi esse desafio, fomos a campo, conversar com as famílias, conversar com as instituições, e a partir daí, então, se mobilizou a região, inclusive com várias reuniões, até mesmo à noite, junto ao interior de Frederico Westphalen, de Itaquaruçu do Sul, dos municípios mais próximos aqui de Frederico Westphalen. Posteriormente a isso, então, se incorporou à equipe o professor Luiz Pedro, que também vinha de uma experiência de casa familiar de Santa Catarina, e aí partiu-se então para a ampliação na mobilização das famílias. Bem, feito esta mobilização inicial, no dia 25 de julho de 2001, se deu a grande inauguração da Casa Familiar Rural, ainda sem aulas, pois estávamos em processo de mobilização. Bem, então feito isso, no dia 20 de novembro de 2001, estava constituída a primeira turma de jovens da Casa Familiar Rural, ainda não com jovens. Neste dia nós tivemos uma grande reunião com as famílias aqui no Centro de Transferência de Tecnologia da URI, aqui no polo da universidade, ao lado das instalações da Casa Familiar. Então foi uma reunião em que a gente levou não só para as famílias, mas também para as instituições de Frederico Westphalen e a região, o projeto Casa Familiar Rural, que não é um projeto era novo na região, porém é um projeto de muito sucesso a nível mundial, que teve início na França em 1935 e que está espalhado em todos os continentes desse mundo afora. Então a primeira alternância aconteceu do dia 2 a 5 de abril de 2002, onde 28 jovens estiveram presentes, e permaneceram aqui a semana toda. Após isso, então, deu-se sequência normal às alternâncias, uma semana na casa familiar, 2 semanas na propriedade.
trabalhamos o ano de 2002 com uma turma. Percebeu-se no decorrer do processo que, além da qualificação, a Casa Familiar tinha que ir em busca do reconhecimento da pedagogia da alternância a nível do estado de Rio Grande do Sul, porque até então o Conselho Estadual de Educação não reconhecia. Então montou-se um grande processo e foi-se até o Conselho Estadual de Educação, onde se explicou para todos os conselheiros a metodologia, a pedagogia da alternância, que culminou então com a aprovação em caráter provisório no dia 8 de março de 2006, coincidentemente o Dia Internacional da Mulher. Feito isso, então, a Casa Familiar conseguiu, com o seu processo em caráter provisório, até que 3 anos após, então, nós obtivemos o reconhecimento definitivo da pedagogia da alternância da Casa Familiar Rural de Frederico Westphalen, tendo sido esta a primeira Casa Familiar Rural do Rio Grande do Sul a ser reconhecido através da pedagogia da alternância. E culminou com a primeira formatura em 14 de janeiro de 2006, porém somente com qualificação. Então, meu nome é Kaline Stefanello, tenho 23 anos. O projeto era sobre bovinocultura de leite e eu estudei na Casa Familiar de 2012 a 2014. Bom, um pouco foi por causa que a minha irmã já estudava lá, né? Aí eu tive um interesse de ir também, para ver como que é. Aí eu fui no estágio de viver, no primeiro estágio, né? E gostei e fui de novo, acabei me formando lá, né? A Casa Familiar, na verdade, ajudou muito assim, tipo, no aprender a conviver com outras pessoas, né? E a gente era colegas, mas ao mesmo tempo era toda uma família, na verdade, né? A gente aprendia, cada um tem os seus defeitos, suas qualidades, e a gente aprendia a conviver um pouquinho com cada coisa, né? E me ajudou assim a crescer, a ter experiência, querer, ter interesse pelas coisas, procurar mais, saber mais e gostar do que faz, né? A Aline, antes da Casa Familiar, era bem menos interessada no meu caso, com os animais, né? Tipo, com as vacas, tudo. Bem menos interesse em ajudar, em querer aprender, em querer crescer, né? Do que quando eu comecei lá no começo, era totalmente diferente. Então, quem botou a mão e ajudou o pai lá fui eu, assim. Aí, cada vez o amor vai crescendo um pouquinho mais, né? Daí, depois eu conheci ele e a gente se acertou bem e daí a gente decidiu vir morar junto e tudo foi se ajeitando. Como ele já tinha vaca também, e quando eu vinha pra cá final de semana eu ajudava ele. Hoje, atualmente, a gente tem 20 vacas em lactação. A gente tá sempre tentando crescer um pouquinho mais. Depois que eu vim pra cá, eu assumi mais a parte de ajudar ele a criar as terneirinhas, né? E antes, quando o tempo tava correndo bem, elas eram tratadas praticamente a pasto, feno e ração, que elas ganhavam no coxo a ração. Agora, né, como tudo tá mudando, essa seca e tudo, aí elas estão sendo tratadas no coxo, né, com silagem, ração e pasto de complemento. E as outras, que as novilhas e tudo, elas estão na grama e ganham feno. Casa Familiar, o único sentimento que eu tenho assim é maior gratidão, né, por tudo que eu aprendi, tudo que eu peguei de conhecimento e tudo mais, né, que ajudou bastante no amor por ficar no interior e querer crescer e ajudar. Meu nome é Felipe Bore, eu entrei em 2009, me formei em 2010 na Casa Familiar
E o meu projeto profissional foi na atividade de leite. Eu fiquei sabendo só quando estava fazendo, depois que tinha feito o primeiro ano, né? Daí entrei no segundo ano. Entrei porque gostei do sistema de ensino de lá e resolvi de encarar a casa familiar e gostei muito. Me formei lá e recomendo também para todos que tenham interesse e que estão no meio rural que façam a casa familiar, porque é muito interessante e bom mesmo o ensino. É um diferencial da casa familiar porque além dela ensinar a parte técnica da agricultura, ela também participa junto, vai junto à propriedade, ajuda a incentivar, mostra na prática como é que funciona, e tem toda a questão também de família, né, que ela preza muito a questão familiar, de família mesmo, interação com os pais, tendo diálogo, conversa. Essa é uma das melhores partes ainda que eu gostei muito da casa familiar. Na época, quando comecei na casa familiar, nós tinha bovino de leite, mas era mais meia boca, assim, estava começando. Aí resolvi lá na casa familiar, abriu mais a minha vontade de trabalhar com o leite, né, e já gostava. Aí investimos mais, trabalhamos bastante pesado no leite e começamos a diversificar também. Hoje nós já trabalhávamos com leite e grãos, hoje trabalhamos com grãos, leite e suinocultura também. Hoje nós dividimos em tarefas, né, que nem o meu irmão hoje ficou responsável pela suinocultura, ele está cuidando das matrizes lá. E eu e meu pai temos tocando a atividade de leite e a parte de grãos. Eu sempre me criei no meio rural e sempre gostei da atividade, gostei de bicho. Mas quando eu estudei a casa familiar, tipo, eu não tinha, antes eu gostava de leitura, essas coisas, nem de estudar, ir na aula e tudo normal, mas não é que era aquilo, né? E daí lá me incentivou a buscar conhecimento. Hoje, a cada pouco buscando conhecimento. Até já me formei, fiz pós também, em cima de agricultura de leite. E a cada pouco estou estudando, faço uma coisinha aqui, outra ali, né? Que, tipo assim, eu estava na casa familiar, me incentivou a buscar e aprender, sabe? E com isso conseguimos crescer hoje, temos desenvolvendo na atividade. Talvez se não tivesse esse incentivo aí, não teria desenvolvido tanto que ele desenvolveu. Bom, meu nome é Marcelo de Souza Favinha, moro na linha São Judas, Vista Alegre. A gente tem uma propriedade no total de 33 hectares, trabalha com atividade principal vaca de leite. Estou estudando no segundo ano, na Casa Familiar Rural. Vejo assim que ela ajudou a gente a fazer um mapa da propriedade, que tu vê todos ponto forte, ponto fraco. Atualmente tem 31 vacas lactantes, todas Jersey. E a raça na questão é uma questão muito polêmica também, que dá porque o holandês dá mais leite, mas na questão eu não vejo isso. Porque a Jersey, no tanto que ela te dá menos, ela consome menos, ela te dá mais os sólidos do leite, te dá muito mais, querendo ou não ter recompensa. E é uma raça dócil para te lidar, pequeno porte, as terneiras também, pequeno, não precisa algo muito exagerado. Bom, eu vejo na casa familiar também um ponto muito forte nela na questão nas alternâncias. Tudo bem que hoje a gente está vivendo a pandemia, mas se fosse antes a gente aprenderia na escola a parte teórica, tudo assim, e iria para a prática. Tu entra na casa familiar, todo mundo se conhece, os amigos, tu fica uma semana junto com eles, o professor é diferente, tu puxa um assunto, conversa, o que tem, se tem uma coisa errada ou não. Tu chega lá, todo mundo brinca, puxa assunto, e aí como é que tá a propriedade, coisa errada. Eu não sei, acho que foi o principal. Que nesse ano de 2021 a escola está completando seus 20 anos de história, e eu acho que eu só tenho a agradecer por ela estar aqui na região, por dar acesso para a gente estudar. E parabenizar os professores, os monitores que estão lá fazendo a escola se movimentar, principalmente nessa época agora de pandemia e tudo, então deixando ela parar, se esforçando para entregar o conteúdo para a gente. Eu acho que quem pretende, vamos dizer, ficar na agricultura ou tem uma ideia para frente de fazer ter um projeto, alguma coisa assim, que pode estudar na casa familiar, que os monitores todos são muito gente boa, vamos dizer assim. Super indico a casa familiar para quem tem essa ideia de ficar na agricultura hoje em dia, que um agricultor antigamente quem ficava na agricultura porque não tinha muito estudo.
Hoje em dia, a agricultura, quem pretende ficar tem que ter estudo, porque senão não sobrevive. Então, meu nome é Viviane Gazola, estou no 3º ano e o meu projeto profissional de vida é sobre bovinocultura de leite e programa de aquisição de alimentos. Então, eu já procurava, né, desde o ensino fundamental, por uma escola que trabalhasse com o meio rural. E então, até então, estava meio sem saber onde ir, antes fazer um curso de ensino médio normal ou depois fazer um curso técnico, coisa do tipo. E daí eu estava nos últimos dias, então, do ensino fundamental, e os professores faziam a visita na escola para divulgar o trabalho da Casa Familiar Rural. E daí eu cheguei em casa, comentei com a mãe e tudo, e daí eu já não tinha outra opção para mim, era aquela ali e eu vou experimentar. Então daí isso era no final de 2018, daí em 2019, então eu comecei no 1º ano, e foi mais do que eu achava que era. Eu já tinha uma noção, né, do porquê eles tinham falado, só que depois me surpreendeu. Eu já achei foi muito mais do que eu esperava. Então, antes tudo, a propriedade era apenas mais uma propriedade que eu era apenas só mais uma propriedade. Eu tinha a vontade, mas não era tão grande, tão diferente o olhar que eu tenho hoje como eu tinha uma vez. Então, pessoal mudou muito, porque desde dessa visão, né, de tu olhar a propriedade diferente, de ver ela como crescer, para crescer e mudar. E é o que a gente busca, né, dia após dia, também nas atividades que a gente desenvolve, umas que a gente parou, outras a gente começou, né. Então, foi nesse sentido, mudou bastante a questão de ver, né, de ver como a propriedade é, de ver diferente para ela e de buscar mudar dia após dia. Então a gente trabalhava antes com a atividade de fumo, né? Mas daí por causa da baixa mão de obra e também muito veneno coisa utilizada, então a gente parou com ele e começou daí com o programa de aquisição de alimentos, né, do município, que vai ser entregue o feijão, a cenoura e a beterraba. Então esses são os produtos que eles estavam mais precisando, então a gente resolveu, porque tem os outros produtos que vai na cesta, mas daí esses não estavam em falta, então a gente vai plantar o que está em falta para o município. Em lactação hoje tem 22 vacas, né? Nosso principal mesmo, eu tenho a outra atividade junto no projeto, mas o que eu mais foco é na bovinocultura de leite. E do programa de aquisição de alimentos, então já está a cenoura e a beterraba tá plantada, só o feijão que ainda não, porque de agora vem o inverno, né? Daí não vai dar tempo de encerrar o ciclo dele para se caso da geada, coisa do tipo. Realmente a convivência me surpreendeu bastante, sabe? O vínculo que tu cria com os colegas no caso tava, né? Porque agora a gente não. Mas de estar sempre junto, fazendo as atividades, das aulas práticas, né? Tudo isso agora está deixando bastante falta, as visitas de estudo. Tudo isso foi uma novidade para mim e que agora tá deixando bastante falta também. A amizade, o vínculo que a gente cria com as outras pessoas, né? É muito mais forte do que com qualquer outra escola, porque tu tá convivendo ali uma semana toda junto. E não apenas os dias, assim, só uma tarde, no caso. Então, o maior sentimento, acho que tem dentro tanto de mim como da família, é muito gratificante, né? Muito grata à escola por tudo que a gente já aprendeu e ainda está aprendendo, né? Porque tem meio ano. E super, super, super indico a escola para quem gosta do meio rural, para quem gosta de trabalhar com animais, com grãos, tudo que pertence ao meio rural. E a convivência, como eu falei, também é muito, muito mais forte do que em qualquer outra. O vínculo de amizade que cria é muito incrível mesmo. Meu nome é Cledir Magre, sou presidente da Cressol Araíce e também sou presidente da Cressol Confederação. Eu historicamente sempre acreditei que a educação é seguramente o vetor principal de transformação na vida das pessoas. E quando nós olhamos o tema da educação para o meio rural, a importância é ainda maior, porque nós estamos desenvolvendo nos jovens, nos agricultores, nos filhos dos agricultores,
a importância e a necessidade da capacitação e a qualificação. E na medida que a educação passa a fazer parte efetivamente da vida das famílias, isso vai fazendo com que os nossos agricultores, os nossos jovens possam cada vez mais perceber o quanto é importante se qualificar, se aprimorar, a busca do conhecimento, a busca da informação. Muitas vezes nós ouvimos a expressão de que a propriedade é uma empresa, e de fato ela é uma empresa, e na medida que a educação passa a fazer parte do dia a dia das famílias, seguramente isso permite qualificar a gestão, a implementação de novas tecnologias, a busca de novos projetos. Tudo isso faz com que o nosso agricultor, a nossa realidade do campo, possa a cada novo ciclo se atualizar, se transformar e acima de tudo se desenvolver. A Casa Familiar Rural, para mim, cumpre um papel preponderante na história do desenvolvimento da nossa região. Eu não tenho dúvida. Nessa celebração dos 20 anos da casa, nós temos 2 momentos na história da agricultura na nossa região. Um antes da Casa Familiar Rural e um posterior à Casa Familiar Rural. Eu digo isso porque, não raras as vezes, nós nos deparamos com história de jovens que passaram pela casa. Hoje eles permanecem nas suas propriedades, incorporaram todo o conhecimento adquirido, toda a experiência vivenciada na casa a partir da pedagogia da alternância e conseguiram implementar nas suas propriedades. E hoje são propriedades de referência, são exemplos de propriedades bem sucedidas. E eu não tenho dúvida que essa parceria, essa atuação conjunta, colaborativa, e aqui há de se destacar, digamos assim, o heroísmo, a valentia de todos os dirigentes que passaram na casa, os professores que lá estiveram, os dirigentes, todo o quadro técnico, que faz um trabalho com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação, para que esses jovens, ao passarem pela casa, possam efetivamente entender a importância, a relevância, o significado dela, mas principalmente fazer com que os jovens permaneçam lá. Eu vi um dado, e esse dado apresentado pela casa, de que praticamente 90% dos jovens que passam pela casa permanecem nas suas propriedades. Isso para mim é a prova cabal da importância e da relevância dessa organização. Tem uma expressão que eu gosto muito, que não é a alegria que nos torna gratos, mas é a gratidão que nos torna alegre. E aqui, em nome do nosso sistema Cressol, que desde o início, quando nós criamos a cooperativa, nós buscamos essa parceria com a Casa Familiar Rural, é a nossa gratidão, mais uma vez, por todos aqueles dirigentes que conduziram a casa até aqui, os servidores, os profissionais que trabalharam e continuam trabalhando no dia a dia, aos jovens que acreditaram e depositaram a confiança na Casa Familiar Rural e a partir disso inauguraram uma nova fase em suas vidas, aos pais dos jovens que deram o apoio, que deram a garantia, e o apelo é que nós possamos, enquanto entidades, enquanto organizações, continuarmos apoiando a nossa Casa Familiar Rural, porque ela é a nossa casa, é a casa dos nossos agricultores, é a casa da qualificação, da capacitação, e o desejo é que a gente possa continuar fortalecendo toda a atuação estratégica dela, formando novos jovens, fazendo com que eles permaneçam no campo, produzindo alimento, com qualidade de vida, com renda, com bem-estar, fazendo boas sucessões, que é um tema tão importante. Então esta é a mensagem, é um sentimento de gratidão, e nós, a nossa região, está de parabéns por poder contar com uma organização com tamanha importância e relevância. Está completando 20 anos de uma grande decisão da nossa comunidade regional, que foi criar a Casa Familiar Rural. A Creluz foi parceira desde o começo, quando surgiu essa ideia aqui na nossa região, e se manteve durante esses 20 anos como apoiadora dessa importante iniciativa, dessa importante decisão da época de construir a pedagogia da alternância. O modelo de funcionamento, a proposta pedagógica tem ajudado muito os alunos e também a nossa região, na medida que não é uma escola só teórica, mas uma escola que tem a vivência prática e onde os ensinamentos que se tem nas aulas é imediatamente aplicado nas propriedades rurais. Era uma iniciativa que estava faltando. Da parte da Creluz, nós entendemos que não é só uma escola, mas é um espaço de formação de lideranças que prepara para a vida e prepara os futuros gestores, também de outras entidades, sindicais, cooperativas e associações, que podem contribuir muito para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento das nossas comunidades. No campo elétrico, essa escola tem dado uma grande contribuição, na medida que o insumo de energia elétrica é importante para tocar qualquer propriedade. E essa discussão é sempre tratada dentro dessa proposta e dessa escola. Então, nessa data tão importante, dos 20 anos
da Escola Familiar Rural, da Casa Familiar Rural, que é uma casa e é uma escola, a Creluz, em nome dos seus associados, dos seus funcionários, dos seus conselheiros, quer cumprimentar todos os gestores, todos os fundadores, as primeiras pessoas que atuaram nessa escola, os que estão atuando hoje, e todos os funcionários e alunos que passaram por essa importante entidade. Então, meu nome é Hélio Luiz Duarte Pacheco, né? Eu sou presidente da Cotrifred, parceiro há muito tempo aí da Casa Familiar Rural, né? Então, um trabalho aí fantástico, né? Que a gente vem vendo que está sendo feito, né? E por isso a gente insiste muito, com certeza, né? Nesse método, nesse modelo de alternância, né? Então, a gente fica muito feliz aí que é um sistema aí que está completando 20 anos agora e que, quer dizer, é uma semente que a gente está ajudando a plantar. Veja bem, né? A gente fala muito em todas as entidades, a gente fala muito em questão da sucessão familiar, né? E eu acho que o método mais correto de ocorrer realmente a sucessão familiar é através desse método, desse processo, né? Onde vem os alunos, né? Esses jovens, vêm do meio rural, né? E vêm defender um projeto que eles vão posteriormente aplicar lá na propriedade, né? Tanto é que nós, posteriormente, agora no futuro, né? A gente quer trabalhar um pouquinho diferente, né? Hoje nós trabalhamos muito com a questão do jovem aprendiz, então a gente já está vendo aí através da Casa Familiar Rural da possibilidade do jovem aprendiz trabalhar nesse método, né? Estudar nesse formato, em vez dele vir prestar o serviço na cooperativa, então ele volta para a propriedade para ele desenvolver esse projeto, para ele desenvolver o projeto dele, né? Na propriedade, né? Então acho que a gente consegue contribuir muito, né? Com o desenvolvimento, com o crescimento, principalmente da agricultura familiar, né? Que às vezes a dificuldade é muito grande de mantermos, né? Esse sistema. Então acho que é a nossa contribuição cooperativa, né? Principalmente cooperativa de produção, de nós de alguma forma fortalecer, né? Essas propriedades, ajudar de alguma forma, né? E fortalecer o nosso segmento sistema cooperativo também. É isso, nós queremos parabenizar, né? O trabalho que está sendo feito, belíssimo trabalho que está sendo feito pela Casa Familiar Rural, né? Completando agora 20 anos, né? Então isso muito nos orgulha também, porque desde o início a gente sempre foi parceiro, né? E a gente vê que é um método, um sistema que vem dando certo, que vem evoluindo, que tem cada vez mais adeptos, né? A Casa Familiar Rural, né? E brilhante trabalho aí que todos que passaram, me recordo muito bem, o saudoso Estival também, que foi um batalhador, né? Então isso é gratificante, né? Quando a gente investe, está investindo em métodos realmente que vêm fazendo a diferença no meio rural principalmente. Então isso é gratificante para nós, é um recurso bem investido com certeza, e sempre na medida do possível que nós pudermos auxiliar e ajudar, com certeza a Cotrifred vai fazer, seja através de mim, presidente agora, seja através de outros presidentes, porque é o caminho, né? Eu acho que nós temos que nos fortalecer, né? E manter esse trabalho aqui muito bonito e muito bem feito. Eu sou o professor Gelson Pellegrini, eu estou na URI desde 2004, hoje eu tenho a função de coordenador da área do conhecimento das ciências agrárias, do curso de agronomia e do curso superior de tecnologia agropecuária, que foi o primeiro curso implantado na área de ciências agrárias aqui na URI de Frederico Westphal. A educação ela é importante para todos os setores da sociedade, né? Para o agricultor, no contexto atual, mais ainda, né? Porque o agricultor é uma profissão, um profissional que a sociedade, de certa forma, negou a ele um sistema de educação formal, né? E que o agricultor, praticamente para ser agricultor, ele poderia trabalhar com o conhecimento dele próprio e que foi passado de geração em geração, chamado de conhecimento empírico, que é importante, mas que hoje não é mais suficiente, né? Então é necessário, é urgente, né, que os exemplos que nós temos que buscam a formação do agricultor, tanto em nível médio quanto em nível superior,
sejam democratizados, sejam ampliados, tenhamos mais formas que o agricultor possa, o filho do agricultor, acessar a educação, acessar o ensino formal, profissionalizante, que busca dar para eles capacidades para que ele possa enfrentar as dificuldades que ele tem hoje dentro dos desafios da agricultura atual. Então, a importância disso ela é elementar, né? Então, a URI, desde o ano de 2004, vem desenvolvendo o curso superior de tecnologia agropecuária com este objetivo principal, de formar o agricultor, formar um empreendedor rural do campo, do futuro, onde a gente chama, né? A exemplo, né, que as casas familiares fazem na França há mais de 80 anos, nossa casa familiar aqui de Frederico há 20 anos, né, e também tem esse objetivo, através da pedagogia da alternância, que é manter o agricultor na sua realidade e, a partir da sua realidade, problematizar ela e trazer o conhecimento, chamado conhecimento científico, acadêmico, para dar mais capacidade aos agricultores no seu sistema de produção, na sua vida, na sua administração do lar, né, e melhorando consequentemente a sua qualidade de vida. Sim, a gente deixa aí uma mensagem. Eu também fui monitor na Casa Familiar de Frederico do ano 2003 a 2007, né? Desde a sua implantação a gente é parceiro. A URI, como uma instituição, ela também foi uma instituição que apoiou lá na sua origem e continua apoiando a Casa Familiar. Então a gente deixa assim uma mensagem assim de muito otimismo, felicitações aos jovens, aos meninos e meninas que passaram pela formação da Casa Familiar, aos monitores, a toda a diretoria da associação. Deixo os parabéns por esse grande trabalho que vem sendo feito, um trabalho muito importante para a sucessão das famílias do campo da região. Então, eu sou Amarildo Manfio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen, onde a gente está atualmente nessa função, né? Contribuindo com toda a nossa classe agricultora, com todos os nossos associados do sindicato. E o motivo desta nossa fala hoje é em virtude da comemoração dos 20 anos da nossa estimada Casa Familiar Rural, onde sempre vi desde o histórico, desde o início dela, lá nos primeiros encontros com as famílias, com toda a associação, com toda a região, discutindo que era muito importante que se instalasse aqui na nossa região a Casa Familiar Rural, porque pelo fato da parceria, da necessidade de uma educação diferenciada para o nosso jovem aqui no campo, aonde que naquela época se tinha a necessidade de criar alternativas para que o jovem ficasse na propriedade, ocorrendo a sucessão familiar junto com a família, aprimorando as técnicas que a família já desenvolvia, melhorando as atividades, agregando renda, agregando sustentabilidade àquelas atividades que a família desempenhava e ampliando, criando novas atividades, trazendo novas atividades para a família, para a propriedade em si. É uma das principais importâncias que a gente vê e funções da Casa Familiar Rural, e também contribuindo no desenvolvimento social da comunidade em si e repercutindo isso no âmbito familiar da comunidade e do município, que vem agregar muito no conhecimento para a família, mas isso vai servindo de exemplo para as outras famílias, que eu vejo como uma importância fundamental. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais sempre foi parceiro desde o primeiro dia, contribuindo de várias formas na troca de ideias, na contribuição financeira também. Então a gente fica muito feliz por fazer parte desta família, Casa Familiar Rural, por
participar como membros atuantes dentro desse esquema todo. E viemos hoje então parabenizar toda a equipe, alunos, egressos, a equipe atual que está aí, a todos os monitores que passaram por elas. Então é um dia festivo, não é um dia festivo, é um ano festivo, é um momento que não vai se ficar num dia só, né? Então, parabéns a toda a equipe, a todas as pessoas envolvidas por esse grande momento que é os 20 anos da Casa Familiar Rural Santo Isidoro, aqui de Frederico Westphalen. Eu sou Angelita Marisa Cadoná, presido o Conselho de Administração da Sicredi Alto Uruguai. A cooperativa aqui atua em 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, e que também possui uma parceria aí de longa data com a Casa Familiar Rural. Na nossa região, a base da economia dela é a agricultura familiar, é a produção de alimentos. E o trabalho da casa, pela metodologia de alternância, embasada muito no desenvolvimento de projetos, tem sido, eu diria assim, um grande diferencial. Hoje a mulher, ela tem um poder de decisão, né? Então ela apoia muito a família na questão da tomada de decisão. A mulher, ela tem um olhar do todo, né? Um olhar ampliado, e ela também tem uma resiliência muito forte. Então ela se adapta muito às mudanças, e nesse sentido eu vejo a importância dela também no que diz respeito a essa questão da estruturação da empresa rural, digamos assim, com seus diversos atores, né? E a gente, quando fala esses diversos atores, é a participação dos filhos também, não só no desenvolvimento, na execução das atividades, mas também nessa questão da tomada de decisão. Então a mulher tem um papel importante também nessa articulação, né? De juntar, de conectar esses diferentes atores e assim, também o papel dela, né? Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto agente profissional, agente de todo esse processo. E o que nos deixa muito felizes é o quanto as mulheres estão se voltando para o agro. Elas estão enxergando o agro não só como uma oportunidade de criar, digamos assim, de ter uma família ali, ou de ser esposa de um agricultor, mas elas estão vendo como uma grande oportunidade da atividade profissional delas. E eu costumo dizer sempre que uma mulher de sucesso é uma mulher realizada nos diversos papéis que ela executa, como mãe, como esposa, como, enfim, na vida pessoal dela, a tomada de decisão em relação à vida dela, né? Mas também no profissional, porque ela precisa ter a independência financeira dela, né? Então, se ela tem todos esses papéis, tudo isso em equilíbrio na vida dela, com certeza ela é uma mulher realizada. E hoje a gente percebe muito isso na mulher do campo, nas meninas, né? Nas moças que estão olhando para o campo e vendo a oportunidade de ter o seu negócio, de empreender, de fazer carreira num negócio voltado à agricultura familiar, ao agronegócio. Nós gostaríamos aqui, em nome da Sicredi Alto Uruguai, de dar os parabéns para a família Casa Familiar Rural, eu diria assim, que é de toda essa comunidade escolar. Os egressos da escola aí que hoje são, né, empresários do campo de sucesso, principalmente aos professores, ao corpo diretivo da escola, os atuais alunos, os alunos que estão frequentando, aos parceiros que, assim como nós, também ajudam a viabilizar todo esse trabalho que tem feito a diferença. Então, parabenizar por essa bela trajetória, por essa linda história, mas principalmente pela sua contribuição com o desenvolvimento da nossa região. Bom, meu nome é Thiago Estival, trabalho no Departamento de Ciências Agrárias aqui da Casa Familiar. Hoje sou tecnólogo em agropecuária, acadêmico do curso de agronomia da URI. Fui aluno da primeira turma da Casa Familiar Rural e hoje, né, então, é muito gratificante ser um dos educadores dessa escola, que foi um divisor de águas
na minha vida, pode-se dizer assim. Quando ingressei na Casa Familiar aqui de Frederico como aluno, a ideia era sair, procurar emprego em outras cidades, em outros estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E então eu ingressei a fazer a minha qualificação em agricultura familiar aqui na Casa Familiar. E depois disso, continuei meus estudos e hoje a gente atua aqui na formação de jovens, lideranças da nossa comunidade, agricultores, agricultoras. É uma alegria para nós vermos que a Casa Familiar vem avançando também na qualificação das mulheres no campo. Até então, enquanto eu fiz a minha qualificação aqui na Casa Familiar, que não tinha ensino médio, nós éramos em 40 homens, 40 rapazes fazendo a formação aqui. E hoje nós temos um número considerável de mulheres. Mostra também que o campo vem dando espaço para as mulheres, para as trabalhadoras, de forma igualitária também como para nós homens. Então é muito gratificante fazer parte desta família nesses 20 anos de história da Casa Familiar Rural, que vem desenvolvendo também a nossa região, não só o município onde ela está localizada, mas todos os municípios a qual ela atende e faz parte na sua área de atuação. Bom, meu nome é Estival, eu sou assessor de comunicação, jornalista aqui da Casa Familiar Rural, e fazer parte da família Casa Familiar Rural nesses 20 anos é um sentimento muito gratificante, porque eu me criei basicamente aqui dentro da escola, desde muito pequeno. Meu irmão foi da primeira turma e eu já adorava vir aqui na Casa Familiar, e hoje fazer parte da equipe é um sentimento de muita alegria para mim, de estar colaborando também para o crescimento da escola, na questão das redes sociais, na questão da divulgação. Então é uma alegria enorme estar hoje, nesses 20 anos de escola, fazendo parte oficialmente da equipe, assim, é uma gratidão enorme pelo trabalho da Casa Familiar também aqui na região e por me proporcionar estar fazendo parte dessa equipe tão especial, que é mais que uma equipe, mais que colegas, é realmente uma família mesmo. Sou Clédia, sou secretária da Casa Familiar Rural, trabalho aqui já há 6 anos. Então, nesses 20 anos de Casa Familiar Rural, eu tenho um sentimento de que eu estou contribuindo e deixando a minha colaboração junto à comunidade para uma sustentabilidade, para que as pessoas que trabalham no meio rural, esses jovens, futuros sucessores de suas propriedades, eles terão condições de ter uma vida mais saudável e proporcionar também à sociedade um meio de possuir uma alimentação mais saudável. Eu sou a Cleusa Belezan Estival, sou a cozinheira da Casa Familiar. 20 anos da Casa Familiar a gente começou junto, porque a gente teve um filho na primeira turma, depois a gente teve outro na turma quinta, sexta, por aí, não lembro direito, mas fazer parte da Casa Familiar é uma bênção, assim, porque é uma extensão da nossa família, da nossa segunda casa. É um prazer imenso, a gente não pode ficar sem participar da Casa Familiar, a gente está sempre envolvido. É muito importante, é uma bênção quem faz parte dos 20 anos da Casa Familiar. Bom, eu sou o monitor Dilceu de Souza, trabalho na Casa Familiar há praticamente 11 anos e trabalho atualmente na área da matemática e ciência da natureza, mas o início da minha trajetória aqui na escola iniciou na área das ciências agrárias como técnico agrícola ainda, formado aqui em Frederico Westphalen. Bom, em poucas palavras é muito difícil falar sobre isso, porque estão tantas coisas que aconteceram nesse período de 11 anos que eu estou aqui. Eu conheço a Casa Familiar também antes, no início dela, quando ela ainda trabalhava em qualificação na agricultura familiar, não era aluno, mas eu convivia muito, morava próximo aqui à escola, conhecia os alunos, conhecia a pedagogia, mas comecei a conhecer realmente a partir de a lecionar aqui na escola. E como a gente diz, a Escola Casa Familiar Rural, ela é uma instituição totalmente diferenciada pelo sentido de que a gente não é preparado para lecionar aqui, porque ela trabalha a formação integral dos alunos de uma maneira onde nós,
professores ou monitores, a gente se sente inserido na formação dos jovens, não apenas como educadores e ensinadores, mas a gente se sente acolhido e muitas vezes fazendo parte desses jovens, não como educadores, mas como amigos, como pais, realmente representando uma família nessa instituição. E nesse período que eu tive aqui na escola de experiência, eu aprendi muito também, através da teoria com a prática, que é muito difícil hoje em dia de trabalhar nas escolas, e como é bom a gente passar, visitar as famílias na propriedade também, conhecer a realidade. Então, esse espírito que a gente tem na casa familiar aqui, de união, de formação, é muito diferenciado. Então, a casa familiar para mim é um sentimento que ela não é apenas uma escola, mas faz parte da minha vida, como assim faz parte, eu acho, da vida de todos os estudantes que passam por aqui. Sou Dulcineia da Silva Zonta, sou vice-diretora e coordenadora pedagógica aqui da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural. Bom, é um momento de muita alegria, né? Me sinto muito honrada, né? Só tenho a agradecer por fazer parte dessa equipe tão maravilhosa, né? Poder estar comemorando junto com eles, né? Junto com a equipe toda esses 20 anos. Já fazem 8 anos que eu trabalho aqui na Casa Familiar Rural e eu só tenho que dizer que é muito orgulho, muita gratidão, né? Nesses 8 anos que eu trabalho aqui, eu mais aprendi muito, né? Então o sentimento é esse, de muita alegria e só agradecer pela confiança, né? De poder estar trabalhando aqui na Casa Familiar Rural. Então, meu nome é Fernanda Coco, sou monitora da área das linguagens, específico educação física, e a gente também trabalha um pouco da parte da cultura. Eu acho que é difícil a gente resumir em alguma palavra ou algum sentimento o que a gente vive aqui na casa familiar. Fazer parte desses 20 anos é indescritível, porque a casa familiar, para mim, ela foi meu primeiro passo na minha carreira profissional. Desde a minha formação, eu vim para a casa familiar e eu me senti pertencente aqui na escola. Muito mais que uma escola, ela é uma família. Realmente, o que a gente fala, ela é uma família. Porque tu tem um convívio maior entre teus colegas, entre os próprios jovens, você ser recebido dentro das famílias, não tem como tu mensurar em uma palavra esse sentimento. Mas eu acho que tudo que resume é gratidão. Gratidão por poder fazer parte dessa história. Meu nome é Graciele da Silva, trabalho aqui na Casa Familiar Rural como componente curricular de língua inglesa. Fazer parte da equipe da Casa Familiar Rural é gratificante, é uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa, porque nós trabalhamos aqui com a pedagogia da alternância e para mim isso também era uma novidade. A partir do momento que comecei a trabalhar aqui, trabalhar com os jovens, ter essa vivência, me mostrou que é uma maneira muito boa de se trabalhar e onde nós temos um retorno também muito bom, mantendo o jovem na sua comunidade, mantendo ele e trabalhando a sua realidade. E é isso que a Casa Familiar faz, trabalhar a realidade do aluno. Então, o meu sentimento em relação a isso é um sentimento, além de gratidão por fazer parte da equipe, mas também de esperança na educação e na permanência do jovem no campo, com todo o aporte que ele precisa ter, né, para desenvolver a sua função lá e crescer também, né, usar os conhecimentos adquiridos aqui na Casa Familiar através da pedagogia da alternância e de profissionais extremamente qualificados que fazem parte da equipe aqui também, para que ele possa colocar na prática tudo aquilo que é teoria aqui. Então, a Casa Familiar, ela alia a teoria com a prática e é aquilo que gera resultado, né? E os resultados estão aí já há 20 anos, né, na história dessa instituição. Meu nome é Henriqueta, eu sou monitora da área de Ciências Humanas e também orientadora educacional da CFR. Eu trabalho há 8 anos na Casa Familiar de Frederico Westphalen e o sentimento de fazer parte da família CFR nesses 20 anos é de gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer e vivenciar a pedagogia da alternância, uma proposta que promove a emancipação de jovens a partir da constante troca de conhecimentos entre seu ambiente de vida e trabalho e o escolar. E o mais gratificante ainda é ouvir dos próprios jovens e também das famílias que estudar na casa familiar passou a ter sentido e possibilitou
que conseguisse transformar seu jeito de ser, de pensar e fazer, modificando a sua realidade. Enquanto educadora, fazer parte da família CFR não é somente recompensador, mas é indispensável para a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico dos jovens e famílias que fazem parte da CFR. Aproveito então para parabenizar pelos 20 anos de CFR e que possamos continuar o nosso trabalho com dinamicidade sem perder a nossa singularidade. Meu nome é Jardel Canciano, sou monitor aqui da Casa Familiar Rural, professor de Ciências Agrárias, trabalho aqui na Casa Familiar há 2 anos. Gosto muito de trabalhar aqui na Casa Familiar. O que eu poderia dizer sobre a Casa Familiar Rural? A Casa Familiar Rural hoje, para mim, sou egresso a turma 2010, se eu não me engano, fui formado na Casa Familiar Rural. Agradeço muito por ter conseguido entrar nessa instituição, que na verdade não baseia-se só numa escola, ensina uma família. A gente poderia dizer a segunda família da gente, né? Que a gente não tem colegas, a gente não tem como se dizer quase irmãos, não diria de sangue, mas todos são parte de nós, né? Temos um só, na verdade, que seria a Casa Familiar Rural. Alunos, monitores, aqui é um lugar muito acolhedor, muito bom de se estudar. Como disse para vocês, agradeço ao meu pai e minha mãe por ter me incentivado a me estudar aqui. Não estou dizendo isso como monitor, como professor da Casa Familiar Rural, porque sou filho de agricultor, resido também na propriedade, trabalho na agricultura e tive esse privilégio de vir trabalhar com meus colegas que são minha segunda família, como eu disse a todos vocês. Eu sou Laine Fátima Legon Trevisan, moro em Celeiro e trabalho aqui na Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural, com código, linguagem e suas tecnologias, especificamente português e literatura. Estar aqui na casa, comemorando os 20 anos de Casa Familiar, é lindo, é gratificante, por trabalhar com alunos que dentro que eles trabalham o projeto de vida, da qual eles estabelecem metas e objetivos, e ao final do 3º ano saber que eles vão para o mundo sabendo o que é objetivo de vida, o que é ter objetivo de vida, o que é estabelecer metas de vida. Isso é muito lindo. Então, e eles também, não é, trabalhar isso, a sucessão familiar, saber que eles chegam aqui, eles têm aonde trabalhar e o que a gente quer é que eles se tornem cada vez melhor aonde eles estão, aonde eles têm esse trabalho, que é a propriedade deles. E isso é a coisa mais linda, o sentimento que eu tenho é de ver esse aluno olhando para o futuro. Eu sou o monitor Sandro Paixão, sou monitor na área das ciências agrárias aqui junto à Casa Familiar. Fazem 3 anos e meio, quase 4 anos, eu entrei na Casa Familiar em 2017, convite aí da direção, e venho trabalhando com os jovens aí nesse período, fazendo a parte de monitoria de campo, que é na visita e acompanhamento dos projetos nas propriedades dos jovens e em alguns momentos dentro de sala de aula também. É uma mistura de alegria, um sentimento de amor que está fazendo parte desse momento, porque ela representa uma família. Eu cheguei aqui no começo de 2017 na região e metade de 2017 eu já estava acolhido e abraçado por essa instituição que hoje aí está chegando nos seus 20 anos de comemoração. Então é uma mistura de gratidão,
de carinho e de amor por essa família que me acolheu e está me acolhendo tão bem. E que é o que eu vejo que ela faz com todos os jovens que cruzam por aqui, com as famílias que cruzam e, de certa forma, com a sociedade, né? Quem vem até ela ou aonde ela está, né, ela transmite esse carinho, esse amor a todos. Eu sou Elisandra Manfio Zonta, diretora da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural, aqui da região de Frederico Westphalen. A nossa escola, Casa Familiar Rural, ela completa neste ano 20 anos de fundação. O nosso sistema de formação, a pedagogia da alternância, desde o seu princípio, desde quando iniciou as atividades, sempre teve como fundamento, como princípios, a relação com os jovens e as suas famílias. Um sistema de formação em que o nosso objetivo sempre foi e é a formação dos jovens agricultores, com a formação na pedagogia da alternância, tendo os momentos aqui na Casa Familiar Rural e momentos em suas propriedades. Esse momento de troca, de relação, de construção de conhecimento, de interação tanto com a equipe de educadores quanto com as famílias, possibilita aos jovens a construção do conhecimento numa relação da teoria com a prática. Hoje nós estamos com 68 jovens em formação em 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então nós somos uma casa familiar rural que tem todos os seus princípios, os instrumentos pedagógicos e o ensino médio. Para nós é uma grande alegria, uma satisfação fazer parte desse sistema de formação. Eu costumo dizer que não é o simples fato de trabalhar, de ser profissional da educação, mas principalmente estar nesse sistema de formação da pedagogia da alternância, que possibilita aos jovens um conhecimento diferenciado, um conhecimento que alia a teoria com a prática, a vivência do que é a realidade dos jovens com a teoria, com o conhecimento teórico, prático, científico, enfim. Então, já fazem 16 anos que estou imbuída nesse processo de formação e cada dia mais, para mim, é uma alegria poder contribuir, além da minha profissão também de agricultora, ser professora, mas principalmente estar contribuindo aqui na Casa Familiar Rural. E nesses 20 anos, com certeza, a gente agradece cada família, cada jovem, cada parceiro, enfim, que esteve sempre envolvido conosco durante todos esses anos de formação. Neste dia, a gente quer nada mais, nada menos do que agradecer profundamente cada um de vocês que sempre acreditaram e continuam acreditando na Casa Familiar Rural e nessa formação diferenciada para jovens agricultores familiares da região de Frederico Westphalen.